Você vai bater já nos próximos meses um recorde de vendas, elevando seu faturamento de 30% até 80%, expandindo a sua rede de lojas e transformando o seu negócio numa poderosa e verdadeira máquina de vendas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Intensivão Criando uma Rede de Lojas. Eu sou o Dino Gueno, especialista em marketing de varejo e nos últimos anos tenho ajudado lojistas a baterem recorde de vendas. E nesse evento eu vou te mostrar como bater recorde de vendas, elevando seu faturamento de 30% até 80%, expandindo a sua rede de lojas e transformando seu negócio numa poderosa e verdadeira máquina de vendas, mesmo diante da grande competição atual, com o aumento da concorrência no universo físico e também no digital. Mesmo que você não seja persuasivo e não saiba como e quanto investir em marketing, mesmo que você esteja apenas com uma loja ou tenha já uma rede de lojas, independente do que você vende, segmento do varejo ou qualquer crise econômica. Eu não estou falando de esperar anos e anos para conquistar isso, muito menos gastar fortunas em estratégias de marketing desatualizadas. Eu falo de alto faturamento em tempo recorde, com um plano estratégico para você vender todo santo dia com segurança e previsibilidade. Olha, eu sei que falar de aumento de faturamento em 30% até 80%, bater recorde de vendas e abrir mais lojas nesse momento pode parecer bom demais para ser verdade e no seu lugar, eu sinceramente também duvidaria disso. Ainda mais durante esse tempo de recessão onde tantas lojas perderam vendas, diminuíram de tamanho até fecharam as portas. Mas se eu não estivesse acompanhando resultados extraordinários de alunos, vendo com os meus próprios olhos os relatórios de vendas, os gráficos de crescimento e a expansão com a abertura de novas unidades, eu também não acreditaria. Batemos recorde de vendas sem dúvida nenhuma. Eu dobrei o que eu queria vender no mesmo mês no atacado para esse ano. Eu simplesmente dobrei. 4 meses. Em todos os meses, nós tivemos recorde de venda. Em todos os meses. Meu nome é Josi, eu sou casada com o Edson há mais de 20 anos. Nesse período todo a gente está com os colchões. O Edson iniciou em 97 e a gente se conheceu em 99. Até que chegou em 2011 e apareceu esse ponto comercial no Santa Mônica e a gente resolveu ampliar um pouquinho o nosso sonho e disse, vamos montar um negócio mesmo, né? O começo foi bem difícil. Eu lembro assim de momentos bem intensos, né, falando financeiramente. E de 2014 em diante estagnou e tipo assim, a gente não via um aumento anual. Aquilo meio que parou no tempo. Nesse momento de venda mais estagnada, você pensa em várias coisas assim, né, desde buscar ajuda até não continuar. A gente conhecia o mercado, a gente conhecia o produto, mas a gente não entendia algumas coisas, né? Sugeriram o nome do Dino para nós, o Dino Gueno, e a gente resolveu dar esse voto de confiança para o Dino e foi a melhor coisa que a gente fez nesses últimos anos. Foi ali no meio do ano de 2018 a gente começou a mentoria com o Dino. Nós tivemos nesses últimos 2 anos vários picos de vendas, em momentos em que ele deu algumas estratégias e a gente focou nisso e a gente conseguiu ter vários picos de vendas, como se fossem bolhas, assim. Então a gente tem um faturamento médio e esses picos chegaram a dobrar. Foi que a gente tinha uma crença ali que no verão, dezembro, janeiro, fevereiro, não eram os nossos melhores meses, né? E uma dessas bolhas, um desses picos, foi justamente nesse período que normalmente nesses últimos 6, 8, 9 anos que a gente está agora de loja, não acontecia. Então agora a gente não sabe mais qual mês que é o que é o melhor. Ver esse crescimento acontecendo, ver esses picos de faturamento, fez com que a gente se sentisse corajoso, mais forte, a ponto de voltar a pensar na expansão, né? E culminou que a gente está agora indo para a segunda loja. Todo mês é possível fazer recorde de vendas. É possível. Mas o que esses empresários fizeram que foi capaz de gerar resultados extraordinários assim de forma tão acelerada? Bom, antes de te dar essa resposta e o que você deve fazer, eu preciso te fazer um alerta. É muito importante você entender o que você não deve fazer e também entender quais são os 3 erros que podem comprometer a estratégia de quem quer bater um recorde de vendas. Por isso, eu vou destrinchar melhor no decorrer dessa aula de hoje. Então, fica comigo até o fim, porque essa jornada só está começando e o bicho vai pegar. Eu sei que como empreendedor você se sente solitário.
Quem está à frente de uma loja, em geral, é solitário, porque escolheu não seguir a maioria, justamente porque busca um resultado diferente da maioria. Mas quer saber? Aqui a gente não liga para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer a segurança de um emprego, as garantias de uma suposta estabilidade, por isso a maioria não empreende e nunca será dono de loja. A maioria das pessoas trabalha duro para se encaixar, então os outros nem as notam. A maioria das pessoas acha que estudar e aprender técnicas novas é uma má ideia. A maioria das pessoas gostaria que o mundo permanecesse do jeito que está, mas um pouco mais calmo. A maioria das pessoas nem usava o Google até pouco tempo atrás, muito menos comprava online. A maioria das pessoas não é curiosa e você não é a maioria. Você não é alvo para a maioria dos profissionais de marketing. Os líderes não são a maioria das pessoas. Assim como não é a maioria quem faz parte da minha tribo de batedores de recorde de vendas. Você não será capaz de atingir recordes após recordes de vendas e expandir a sua rede de lojas seguindo a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, aliás, é muito boa em ignorar novas tendências ou grandes ideias. Você pode se preocupar com a maioria das pessoas o dia todo, mas eu garanto que elas não se preocupam com você. Elas não podem nem ouvir você, não importa o quão alto você grite. Quase todo o crescimento que está disponível para você e para a sua loja existe quando você, que é o líder, não é igual à maioria das pessoas. E quando trabalha para atrair aqueles que não representam a maioria das pessoas. Esqueça a maioria. O recorde de vendas não é para a maioria. A coragem não é para a maioria. Assim como o seu sonho, que só pode ser liderado por você. Bem-vindo, bem-vinda ao grupo de donos e donas de lojas que não são a maioria. Bom, agora, só retomando o assunto. Alguns dos meus clientes e alunos têm lojas que vendem mensalmente 50 mil, outros 100 mil, outros meio milhão, alguns até 2 milhões por mês. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que diferencia esses donos e donas de loja de sucesso da maioria esmagadora dos outros empresários que estão patinando no jogo do varejo? Bom, a resposta é brutalmente simples. Eles aprenderam a dominar uma metodologia, um passo a passo que permite atrair, encantar, reter clientes e bater recordes consecutivos independente do movimento. Por isso, eu sempre bato na tecla que o meu método e que esse intensivão não é apenas sobre marketing e vendas, é muito além. É sobre realização pessoal e profissional, sobre ver os gráficos de venda da sua loja subindo e o seu negócio prosperando. É sobre entender o que o cliente está desejando em cada período do ano, conhecer as suas motivações, entender como ele toma decisões e dominar a jornada de compra, que é desde o momento em que ele pensa em comprar o produto na sua loja, até o momento do uso desse produto e a recomendação e a recompra. É sobre ter prosperidade, com clientes satisfeitos, pagando melhores comissões e assim construindo um time de peso, competente, ao mesmo tempo honrando os compromissos com os fornecedores e tendo, claro, mais lucro. É sobre também ter o Prolabore que você deseja dentro do tempo que você merece. Para, claro, cuidar de você, cuidar da sua família, viajar, aproveitar a vida como você merece. É sobre deitar no travesseiro e saber que você vai honrar com todos os seus compromissos financeiros e que vai bater recorde de vendas antes mesmo do próximo mês começar. O meu grande objetivo aqui é que, ao terminar essa jornada, depois de assistir as 3 aulas desse intensivão, você diga para si mesmo: ufa, agora sim eu sei como agir na prática, eu sei o passo a passo de como ser um líder de uma rede de lojas de sucesso com visão, gestão e estratégia para criar um boom de vendas a qualquer período do ano, fazendo recorde de vendas consecutivos, capaz de gerar caixa para uma expansão sustentável e com lucro. Mas, como nem tudo são flores, eu preciso ser muito honesto com você. Ou você aprende a dominar as brechas e oportunidades que o mercado oferece a todo momento, ou você vai continuar trabalhando e entregando de mão beijada seus clientes para a concorrência, adiando ou até inviabilizando a expansão da sua rede de lojas. Não é o que você quer, certo? Afinal, se você está aqui, é porque você quer expandir a sua rede de lojas. E não pode nem deve continuar esperando as coisas acontecerem conforme o ritmo do mercado, conforme o movimento ou fluxo de cliente na minha rua no shopping. Você sabe que quem dita o movimento de expansão é você. E se a sua empresa não está crescendo nesse momento, isso, calma, não é culpa sua não. Mas vamos combinar que agora que você está participando do intensivão, você não tem mais desculpas para errar com o que eu vou te mostrar ao longo desta e das próximas 2 aulas, certo? Bom, nesse momento provavelmente você deve estar se perguntando: vem cá, Dino, quem é você para me falar tudo isso?
Bom, como eu já falei anteriormente, eu me chamo Dino Gueno, eu sou filho de comerciantes do interior de Santa Catarina. Desde criança, eu cresci no ambiente do comércio. E, coincidentemente, eu nasci no dia 1º de outubro, que é o dia do vendedor, não sei se você sabe. Eu tenho comércio até no meu nome, porque na realidade meu nome é Dinomércio. Bom, mas vamos ficar só com o Dino para facilitar, combinado? Que Dinomércio, vamos combinar, é difícil. O meu primeiro emprego foi com 11 anos no pequeno mercado que meu pai tinha, onde eu trabalhava ajudando a fazer pequenas entregas, embalando presentes. Bom, depois eu subi de cargo, onde de dia eu trabalhava no caixa e à noite eu estudava. Apesar de sermos os filhos do dono do supermercado, meu irmão e eu ralávamos muito, até mais que alguns funcionários, porque no nosso caso não tinha dia de folga, não tinha férias, não tinha folga não. A gente pegava no batente de domingo a domingo, 365 dias por ano. Mas, devido às dificuldades dos negócios, a minha família acabou se mudando de Santa Catarina para o interior de Mato Grosso. E esse recomeço, como tantos recomeços de tantos empresários no Brasil, foi muito difícil. Dificuldade para conseguir um ponto comercial, iniciar um novo negócio, conseguir crédito junto aos fornecedores, né? Na época, para abrir um novo mercado, praticamente sem estoques e sem crédito na praça, sem fiador, sem nada mesmo, usamos até um talão de cheque emprestado de um primo. Olha, faltava quase tudo, menos a vontade de vencer. Bom, também não faltava a união, que nos manteve firmes, na certeza que voltaríamos até a prosperidade com uma loja lucrativa naquela nova cidade, naquele novo estado, bem longe das nossas raízes. Mas, durante essa fase difícil e essa vida pesada do comércio, eu queria dar voos mais altos, trilhar minha própria jornada profissional. Foi então que eu decidi sair do varejo. O que eu tinha em mente é que eu nunca mais iria trabalhar nesse segmento de varejo. Então, após pensar muito, acabei escolhendo cursar jornalismo e trabalhar, quem sabe, na televisão, porque eu achava que no fundo eu tinha um certo dom para isso. Mas, para levar essa ideia à frente, eu tive que me mudar do interior de Mato Grosso, onde minha família morava, para a capital, Cuiabá. Essa história é meio maluca mesmo, mas calma que você já vai entender porque eu estou falando disso. Para pagar os estudos, eu precisava trabalhar e desde o começo eu queria uma oportunidade na televisão. E não é que essa oportunidade pintou? Foi mais ou menos assim, ó. Sabendo que eu estava buscando uma oportunidade na TV como apresentador, uma professora do curso de jornalismo chamada Elaine Rezende me indicou para uma vaga para apresentar ofertas numa rede de móveis e eletrodomésticos na televisão. Sabe aqueles programas populares, tipo Cidade Alerta? O nome do programa era Cadeia Neles. No começo bateu aquele frio na barriga, mas depois eu falei para mim mesmo, olha, essa é a chance de você entrar na televisão, então vamos embora. O combinado era só apresentar as ofertas na TV, mas o Acrísio, que era o gerente de marketing da Rede Citylar na época, me convocou para que eu fosse todo dia no escritório para ajudar a pensar nas ações de venda e de comunicação. Bom, então aquela oportunidade foi muito maior do que eu esperava, porque em poucos dias eu já estava adorando aquilo tudo, porque era tudo dinâmico, empolgante. E aí, sabe o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar com varejo. Engraçado como a vida dá voltas, né? A gente acaba fazendo o que a gente nasceu para fazer, não é mesmo? Eu quis fugir do varejo, mudando de área, de estudo, de cidade e acabei ficando 15 anos nessa rede varejista. E olha, eu aprendi muito. Aprendi sobre marketing que dá retorno e ajudei essa empresa a bater muitos recordes de vendas, saindo de pouco mais de 30 milhões de vendas por mês para 100 milhões de reais de venda por mês. Eu ajudei a inaugurar mais de 220 lojas em 10 estados brasileiros. Eu aprendi como as grandes redes varejistas conseguem fazer o seu crescimento e expansão. Eu aprendi toda a ciência que existe por trás de promoções, estratégias de marketing e vendas. E o mais incrível é que tudo que eu aprendi na prática sobre como evitar os 3 erros que matam qualquer negócio servem para a sua empresa. Ou seja, o tema da aula que eu vou te apresentar hoje. Mas continuando, após anos e anos à frente dessa rede, eu tive um novo desafio incrível na minha carreira, que incluiu uma etapa em São Paulo, gerenciando marketing de mais de 820 lojas. Mesmo trabalhando em uma das maiores redes de varejo do Brasil na época, a terceira maior, eu tinha um salário de quase 30 mil reais, eu acabei me sentindo frustrado. Após muitas mudanças, trocas de liderança, instabilidade e uma cultura empresarial totalmente divergente do que eu acreditava, eu senti que era a hora de mudar minha rota. Então, eu dei um passo muito arriscado, inclusive contrariando os conselhos dos meus irmãos mais velhos e de alguns profissionais mais experientes. Ou seja, eu deixei a carreira executiva, com todas as suas garantias e mordomias, para abrir a minha própria empresa de consultoria e atuar como um mentor de vendas e um consultor de marketing de varejo. Eu trouxe comigo um posicionamento que eu sempre carreguei no meu DNA: ajudar donos e donas de lojas a baterem recordes de vendas. E hoje, você sabe que eu tenho a certeza que eu fiz a coisa certa, porque
São centenas de mensagens que eu recebo diariamente de alunos, de seguidores, nas minhas redes sociais, que me agradecem por todo esse conteúdo prático que eu compartilho. O empolgante é que depois desses 18 anos de varejo, eu consegui organizar um método, um passo a passo simplificado que pode ajudar cada vez mais donos e donas de loja a baterem recorde de vendas e expandirem sua loja ou sua rede de lojas. Mas eu tenho de confessar, para chegar nesse método não foi da noite para o dia não. No início dessa jornada eu penei muito, mas muito mesmo, porque tinha muita informação solta, desencontrada. Muito antes do marketing digital e das redes sociais, já era confuso saber o que e como fazer, porque tinha tantas opções para investir em marketing, tantas possibilidades de ações e ao mesmo tempo nenhuma garantia que uma dessas ações poderia funcionar. Mas após muitas noites em claro, teste em cima de teste, finalmente eu entendi a lógica desse sistema. E hoje eu posso te dizer com toda a convicção que isso pode te colocar num outro patamar no mundo varejo, assim como os meus alunos e mentorados que batem recorde de vendas após recorde de vendas. Minha meta era bater o mesmo resultado do ano passado, só que no final do mês, quando a gente foi olhar nosso relatório, eu falei assim, cara, a gente chutou o resultado do ano passado, 16 a 20%, mais ou menos isso, referente a um ano passado com uma loja a menos. Graças a Deus, no mês passado, agosto, a gente bateu o recorde de vendas nosso de história da Comapa de faturamento, nunca chegamos nesse número, né? Crescemos em relação ao ano passado 32%. A gente cresceu ali quase 250% mais ou menos. Mas vamos parar de falar de mim porque esse intensivão é sobre você, sobre a sua loja e a expansão para a sua rede de lojas. Afinal, tudo que vamos abordar a partir de hoje e nas próximas 2 aulas é para ajudar donos e donas de loja que estão deixando muito dinheiro na mesa todo santo dia, que estão deixando vendas escorrerem pelos dedos como areia ao vento, entregando cliente após cliente para os concorrentes. Eu quero começar essa aula propondo um exercício muito simples, presta atenção. Nos últimos 6 meses, quantas centenas ou milhares de pessoas poderiam ter comprado os produtos da sua loja, seja por necessidade, desejo, seja para repor, seja para impressionar alguém? Já pensou nisso? Agora, respira fundo que vai doer, tá? Grande parte desses clientes aí que você imaginou compraram sim nos últimos 6 meses, porém escolheram a sua concorrência. Mas calma, porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode alterar o futuro a partir de hoje. A partir desta aula e das próximas 2 aulas. Além disso, até hoje você ainda não sabia como evitar esses 3 erros que impedem o alto faturamento em tempo recorde que você vai aprender nessa aula. Agora, deixa eu te provocar. Por que você precisa ser obsessivamente obcecado em aumentar a sua venda? Porque você precisa expandir as suas lojas, bater recorde de vendas mais e mais e crescer. Simples. Porque só há uma fonte de recursos na sua empresa. E para a expansão dela, essa fonte é a venda. Se a venda vai mal, tudo vai mal. Um dos meus grandes mentores do varejo, que é certamente um dos maiores executivos do setor no Brasil, sempre me falava assim, Dino, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. É isso mesmo. E mesmo que você esteja vendendo razoavelmente bem, isso não basta. Você precisa crescer, bater recorde de vendas. Só assim você vai poder abrir novas lojas e expandir o seu negócio. Parece até uma conversa chata e repetitiva, mas entenda de uma vez por todas. Quando as lojas batem recordes de vendas, conseguem ter um clima incrível na empresa, têm líderes motivados, pagam ótimas comissões, têm fluxo de caixa contínuo, pensam em inovação e lucram sempre. Mas olha que bizarro, tem gente que acha comum vender pouco em algumas épocas do ano, ter quedas acentuadas fora das grandes datas do varejo, mas apesar de ser comum, isso não é normal. Presta atenção nisso. Essa minha mentorada tinha uma crença que dezembro era o mês ruim. E que era assim mesmo, que não tinha o que fazer. Dezembro, que era um mês para a gente muito, teoricamente, ruim, que a gente tinha a crença de que dezembro era um mês ruim. O Dino, para a gente, quando a gente foi falar isso para ele, e dezembro, ele perguntou, não, dezembro é um mês ruim. Aí ele disse, tirem da cabeça de vocês que dezembro é um mês ruim. Nós próprios acreditamos que seria um mês muito bom. O time comprou a ideia que era um mês muito bom e nós tivemos um crescimento no comparável de 37%. Então, se você quer aprender como vender bem todos os meses, presta muita atenção em tudo que eu vou ensinar nessa semana, ao longo das 3 aulas do intensivão, para que assim você tenha alto fluxo de caixa,
pague boas comissões e venda mais dia após dia. O mais incrível é que, para isso, não é necessário se matar em atividades operacionais ou sacrificar todo o seu tempo trabalhando como um louco, como uma louca. É justamente o contrário. Líderes de lojas que batem recorde de vendas expandem para uma rede e trabalham menos operacionalmente, fazem menos atividades, sabem o que precisam controlar e seguiam pelos indicadores corretos, e assim tem mais tempo para cuidar da saúde, da autoestima, da família. Economizam onde podem no seu negócio porque sabem onde devem investir para ter retorno. Não há desperdício de dinheiro, só retorno do investimento. Ou, em muitos casos, até economia. Sim, economia que gera mais vendas. Parece até contraditório o que eu estou falando, mas gastar menos pode trazer mais vendas. E é exatamente disso que se trata esse intensivão. É sobre um sistema infalível para bater recorde de vendas que eu vou te revelar nessa jornada que começa nessa aula e se estende nas próximas 2 aulas. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Então vamos revelar os 3 erros que impedem o autofaturamento em tempo recorde. Bora lá? Erro número 1. O primeiro erro é tão grave, mas tão grave, ao mesmo tempo é tão simples ser resolvido, que você vai ficar até com raiva de não estar trabalhando nisso para resolver logo. É uma ação muito simples de se fazer, porém muitos lojistas deixam de lado, por não ter uma ação efetiva e também não tem quem realize essa ação por eles. E aqueles poucos que fazem não executam da maneira correta, deixando assim muito dinheiro na mesa. Você não quer mais deixar esse dinheiro na mesa, certo? Ou pior, deixar esse dinheiro na mão do seu concorrente, correto? Então, antes de eu te falar o erro, eu quero que você me acompanhe aqui. Preste atenção nesse exemplo, porque isso vale um caminhão de dinheiro. Presta atenção aqui, ó. Pensa em 2 lojas similares. Só para efeito de exemplo aqui, imagine sejam 2 lojas de confecções. Ambas faturam uma média de R$100 mil por mês. Eu estou usando esse valor para facilitar a explicação, mas poderia ser qualquer outro valor, de 50 mil, de 1 milhão, não sei, R$100 mil. Vamos pensar no seguinte, no primeiro mês, ambas faturam 100 mil com um ticket médio de R$200. Logo, elas atenderam em média 500 clientes naquele mês. No segundo mês, as 2 lojas fizeram seu planejamento de marketing da seguinte forma. A loja 1 investiu R$3 mil em marketing com campanhas para atrair novos clientes. A loja 2 investiu os mesmos R$3 mil em marketing dividido em 3 partes. Atenção! R$1.000 para a atração de novos clientes que nunca compraram. R$1.000 para um esforço de vendas para atrair clientes antigos e inativos. Um cliente inativo é aquele que não compra há mais de 6 meses do seu negócio. Então, ela usou R$1.000 para contratar um vendedor durante meio período só para fazer contato com esses clientes antigos, por telefone e WhatsApp. Essa pessoa fez, em média, 15 contatos por dia. Em 25 dias úteis de venda, totalizou 375 contatos a mais. E os últimos R$1.000 foram investidos em uma campanha para aumento de ticket, para que os clientes gastem um pouquinho a mais a cada compra, dando visibilidade para produtos com maior valor agregado na publicidade e na exposição de loja e, claro, orientando os vendedores nesse sentido, incluindo uma comissão um pouco melhor para esses produtos de melhor margem de contribuição. Resultados. Loja 1. Conseguiu atrair 150 clientes novos, além dos 500 que ela já tinha. E logo aumentou o faturamento de R$100 mil para R$130 mil, porque 650 vendas com ticket médio de R$200. Loja 2. Conseguiu atrair 50 clientes novos ao entrar em contato com 375 clientes antigos e converteu mais de 120 vendas. Então, faça a conta comigo sobre a loja 2. 500 clientes mensais, mais 50 clientes novos, mais 120 clientes antigos, totalizando 670 clientes naquele mês. Além disso, a campanha tinha por objetivo aumentar o ticket médio, fez esse ticket subir de R$200 para R$235. Essa pequena diferença no ticket fez com que o faturamento saísse de R$100 mil para R$157 mil. Um aumento de 57% na receita. Resumindo, a loja 2 vendeu 21% a mais que a loja 1, investindo o mesmo valor em marketing e 57% a mais do que vendia antes do esforço de marketing. Essa loja 2 conseguiu fazer R$ 27.450 a mais que a loja 1 em um único mês. Imagine, em um ano, seriam 329.400 a mais que a loja 1. Bom, esse exemplo que eu citei, eu já vi acontecer com valores, inclusive, muito mais expressivos. Tudo que eu estou te ensinando aqui é o que eu aprendi em mais de 18 anos de varejo, gerenciando marketing de mais de 800 lojas, testando campanhas e estratégias diferentes em algumas lojas de algumas regiões e entendendo de fato as melhores estratégias para só depois conseguir replicar isso em escala para toda a rede, gerando milhões a mais de faturamento no ano. Não se preocupar em não agir na prática para aumentar o ticket e não reativar clientes antigos para vender novamente para eles é um
Grande erro. É uma estratégia muito simples para parar de deixar dinheiro na mesa e aumentar rapidamente seu faturamento com clientes que já conhecem o seu negócio. Para essa estratégia funcionar, você precisa ter um programa de CRM, com os registros, os dados de compras anteriores dos seus clientes. Você precisa saber, por exemplo, o que ele comprou, quanto ele gastou, como ele pagou, qual é o perfil desse cliente, incluindo sexo, idade, preferências. Você também precisa, obviamente, acompanhar o seu ticket médio aí da loja e o ticket médio de cada vendedor, porque costuma haver uma grande diferença entre eles. A propósito, lá na aula 3, eu vou te dar alguns presentes, entre eles uma excelente planilha de acompanhamento dos principais indicadores de performance da sua loja e do seu time, para acelerar o seu recorde de vendas. Você percebe como você pode aumentar já o seu faturamento em 30%, 40%, até 80% e bater recorde de vendas basicamente trabalhando os clientes antigos, melhorando um pouco a atração de clientes novos e aumentando só um pouco o seu ticket médio? Isso sem investir grandes somas em marketing. Agora, fala pra mim. Aliás, fala pra você mesmo. Você realmente acha isso difícil? Aliás, essa estratégia é só uma das tantas que podemos aplicar na sua loja para alavancar as vendas e iniciar um processo de expansão com sustentabilidade. Por exemplo, existem estratégias chamadas hard sell, que são ações de venda muito agressivas e que trazem em pouco tempo uma avalanche de receitas. Existem estratégias também focadas em relacionamento com o cliente e que constroem poderosos resultados a médio e longo prazo, e até estratégias de guerrilha, nas quais atacamos os pontos fracos dos concorrentes para fragilizar a confiança dos seus vendedores. Olha, existem muitas saídas, porém é impossível mergulhar fundo nisso em uma única aula aqui. Por isso que eu dividi esse intensivão em 3 encontros e por isso você precisa se programar para assistir as próximas 2 aulas também. Bom, agora vamos ao erro número 2. Não direcionar a sua empresa, e isso inclui o marketing, para o cliente certo. Eu não sei se já te falaram sobre isso, mas marketing é sobre escolhas. Sobre saber qual é o perfil de cliente que mais combina com a sua solução. É sobre apertar os botões de compra escondidos na mente do público. É sobre quebrar objeções. É sobre acelerar suas vendas e como multiplicar as fontes de lucro do seu negócio. É o que eu ensino nas minhas páginas do meu livro A Loja que Vende. Quem tudo quer, nada tem. O marketing que dá retorno e que te ajuda a bater recorde de vendas e expandir para uma rede de lojas é aquele feito para atrair o cliente certo e não desperdiçar nem energia nem dinheiro com o cliente errado. Isso por um motivo muito prático e simples. Enquanto o seu marketing continua atraindo o cliente errado, ele só está levando o seu dinheiro para o ralo, queimando seus recursos, sem retorno nenhum. Sabe por quê? Porque ele vai atrair para uma loja, para a sua loja, para a sua rede de lojas, ou para o seu site, para o seu Instagram, um cliente que vai reclamar de preço, que não vai comprar nada, ainda vai ocupar o tempo dos seus vendedores ou atendentes. Tempo que todos deveriam estar dedicando ao cliente certo. Quem gasta tempo com o cliente errado não tem tempo para o cliente certo, simples assim. Por exemplo, você já viu uma marca de luxo, por exemplo, anunciando em um programa popular de TV ou fazendo uma ação com influenciadora digital cuja audiência seja de pessoas predominantemente de baixa renda? Não, né? Onde é que eles anunciam? Pensa comigo. Em blogs de viagem, em perfis de influenciadores que conversam com o público de alta renda, em aeroportos, em revistas de luxo, estilo de vida. Isso parece até óbvio, mas infelizmente é ignorado pela maioria dos empresários e lojistas. Quanto maior a clareza do seu cliente ideal, quantos anos ele tem, o que ele costuma fazer, seu estilo de vida, hábitos, os lugares que ele frequenta, menos desperdício de energia e de dinheiro no marketing. Quando eu falo em cliente ideal, eu quero que você perceba que você já tem esse cliente ideal aí no seu negócio. Pensa comigo agora, ó. Pensa agora no nome de 3 clientes tops, aqueles que se você pudesse, você multiplicaria por 1000. Pensou? Acredite, há muitas pessoas no perfil desses 3 nomes aí, mas que ainda não conhecem a sua loja, que não sabem que a sua loja existe. O seu marketing deve localizar e impactar este perfil de cliente, o cliente ideal. Quando seu marketing está direcionado para o cliente certo, a sua marca chega até ele com muito mais precisão, com segmentação de público, por exemplo, no marketing digital. E assim não tem desperdício. Só recebe a sua mensagem quem deve ver a sua mensagem. Só atrai para a sua loja quem queremos atrair. Só atendemos e dedicamos tempo a quem sabemos que tem mais chance de conversão. Percebe que não tem a ver com trabalhar mais, gastar mais, fazer mais atividade, se desgastar mais? É justamente o contrário. Fazer o marketing do jeito certo funciona com menos esforço, tempo e menos desperdício. Ter uma estratégia de verdade, disso que eu estou falando.
Não é fazer um Instagram melhor, mais bonitinho, é ter uma estratégia que use de forma correta todos os canais digitais, com campanhas bem feitas que atraiam o cliente desejado, seja pelo Instagram, Facebook, YouTube, buscas no Google, nos veículos tradicionais da sua região também, como rádio, TV ou eventos, por exemplo, se você fizer. A publicidade ela é apenas uma embalagem de uma estratégia comercial do seu negócio. E para ter uma boa estratégia comercial, você precisa ter uma meta ousada de crescimento das vendas. Uma meta para superar o famoso recorde de vendas, que é o quê? Basicamente é o máximo que você já vendeu no passado, criando um novo patamar de faturamento que vai pouco a pouco sendo superado. Essa meta, combinada com o marketing que dá retorno, vai fazer você superar esse recorde e, claro, aumentar rapidamente de 30% até 80% as suas vendas. Mas olha só, isso não acontece se você mesmo duvida disso. Eu sempre fazia tudo prevendo o pior. Eu fazia as coisas prevendo a pior venda. E aí ele até falou assim para mim, Diego, tu tem que sempre nivelar as coisas por cima. Um detalhezinho simples, né? E aí eu passei, então tá bom, agora tudo que eu vou fazer, vamos nos preparar para o melhor. A gente estabeleceu 3 metas, né? A gente tinha a bronze, prata e ouro. E desde que a gente começou com todo esse trabalho, a gente sempre tem ultrapassado a meta ouro. E a meta ouro hoje já representa praticamente um dobro, quase um dobro do que a gente vendia na mesma competência passada, né? Eu falo isso porque muitos alunos e mentorados chegam até minha mentoria duvidando do próprio crescimento das vendas, achando que no fundo não é possível isso, sabe? Percebe que o primeiro limite é na tua cabeça? Eu tô falando do ponto de vista lógico. Se você mesmo duvida do seu recorde de vendas, do seu potencial de crescimento da sua loja, você acha que a sua equipe vai acreditar e vai fazer esse número? A equipe reflete o tempo todo o comportamento do líder, até por uma questão de preservação do próprio emprego, de sobrevivência do mercado. Então, se o líder não acredita, o time não acredita e não compra a meta. Além disso, se você mesmo duvida do seu recorde de vendas e do potencial de crescimento da sua loja, então você não coloca o investimento no lugar certo. O que eu quero te dizer com isso é que aquele movimento de tirar de onde não dá retorno, onde é apenas gasto, e colocar o investimento no lugar certo, que vai trazer retorno de verdade, desde um método para você aprender o que ainda não sabe, até o marketing que dá resultado. Então, o primeiro passo para ter um recorde de vendas e aumentar em 30%, 40%, 50%, até 80% o faturamento aí da sua loja, é decidir isso na sua mente primeiro e estabelecer uma meta ousada, uma meta que te incomoda, que te provoca, que te deixa desconfortável. Agora, anote tudo isso porque esse intensivão é por pouco tempo, tá? E agora, presta atenção nisso. Vamos ao erro número 3. Não acreditar com a alma que é possível bater recorde de venda e expandir. Olha só, nas grandes empresas, especialmente nas grandes redes de varejo, uma meta não é negociável. Uma vez estabelecida, ou ela é superada, ou ela é superada. Não tem meio termo. Não trabalham com talvez e se. Meta é meta. A pergunta que é feita e que eu insisto com cada aluno e mentorado meu e que por isso batem recorde de vendas é como a gente vai superar a meta. Não é se, é como. E um dos melhores caminhos para isso é usar o marketing que dá retorno. Sim, porque a função do marketing de varejo é construir a venda que se planejou. É pegar o desafio de vendas de um ano ou de um semestre, quebrar em meses, semanas e dias e fazer essa venda acontecer. E se ela não acontecer, ajustar muito rapidamente até acontecer. Sem drama, porque o trabalho vai ser o mesmo, para vender pouco, para vender muito. Trocando o e se vender por como vamos fazer essa venda acontecer apesar de tal dificuldade. Entendeu a sutil diferença? Presta atenção porque isso muda tudo. Justamente por não terem um passo a passo, um método que ajude a investir no marketing da retorno, muitos donos e donas de loja não investem quanto deveriam e onde deveriam em marketing. Aí acontece que atraem poucos clientes, não trabalham clientes antigos, acabam aceitando que suas lojas fiquem estagnadas, sem planejar o futuro e perdendo os melhores vendedores. Sim, porque vendedor bom quer ganhar dinheiro. Ele quer estar numa loja que ele possa ganhar dinheiro. Se ele entende que a loja não vai vender, que não atrai cliente, ele pula fora, vai direto para o concorrente. Donos e donos dessas lojas, que não batem recorde de vendas, por falta de um método organizado, não conseguem provocar a venda que desejam em suas lojas. Venda que está muito mais próximo do que eles imaginam. Aí acho que o problema está fora, está no mercado, está na pandemia, está na crise, no concorrente. Por não ter um método, fazem muito mais atividades que necessárias e gastam energia demais com o que não traz venda, não traz crescimento, especialmente com atividades operacionais, sem direção nem estratégia comercial consistente, que demandam o quê? Muito mais tempo e dor de cabeça do que resultado. Aliás, na aula 3 eu vou te entregar ferramentas muito importantes para que você possa se concentrar mais na estratégia e menos no operacional. Mas continuando.
Muitos trabalham demais, muito mais que os próprios colaboradores, e não tem tempo para nada, nem para a vida pessoal. O sonho de ter uma loja, em muitos casos, virou um pesadelo, né? Nesse contexto, ficam sem ideias novas para ações de marketing, para aumentar a venda, ficam apenas vendo os concorrentes passando por cima, não sabem como organizar as ideias que têm. Olha, eu posso afirmar que é possível sim bater um recorde de vendas aumentando o faturamento de 30% a 80% para ter caixa para expandir uma rede, porque seus clientes antigos estão comprando em algum lugar e poderiam estar comprando aí da sua loja. E também porque a sua loja tem a capacidade de atrair clientes certos. Preste atenção no que eu disse, atrair clientes certos, porque não é qualquer cliente que nos interessa, apenas os certos. Aqueles que valorizam a sua loja, valorizam seus produtos, são mais frequentes, indicam e não ficam só chorando desconto. Identificando este perfil, todas as decisões da sua loja e da sua expansão devem ser direcionadas para esse perfil. Do sortimento de produtos que vai ser ofertado, ao estilo das suas novas lojas, a escolha do ponto, o caráter das campanhas publicitárias, o tom de voz nas redes sociais, o estilo de atendimento, a estratégia de preço e até as condições de pagamento. A busca pelo seu cliente ideal determina todas as escolhas da sua loja e da sua rede de lojas. Então, recapitulando, quais são os 3 erros que impedem o alto faturamento em tempo recorde? Erro número 1. Não se preocupar e não agir na prática para aumentar o ticket e não reativar clientes antigos para vender novamente para eles. Erro número 2. Não direcionar sua empresa, isso inclui o marketing, para o cliente certo. E erro número 3. Não acreditar com a alma que é possível bater recorde de vendas e expandir a sua rede de lojas. Bom, eu sei que provavelmente a sua cabeça agora está fervendo de dúvidas, mas eu peço que tenha calma, porque esse é só o ponto de partida do que vem pela frente. Logo mais, depois de assistir a segunda e a terceira aula, você vai juntar todas essas peças desse quebra-cabeça e tudo vai fazer mais sentido. Aqui embaixo tem um botão para você fazer o download do resumão da aula. É só clicar. Agora é o seguinte, na segunda aula eu vou te revelar quais são os 4 pilares poderosos que sustentam o crescimento de vendas no varejo e são a base de expansão de uma rede de lojas e que vão te dar liberdade para poder viajar, ter momentos de lazer, aproveitar a família, deitar no travesseiro, sabendo antes mesmo do mês começar que você vai ter uma máquina configurada para vender todos os dias. Independente do seu segmento aí da sua loja e qual estágio da sua loja hoje, se está numa fase de estruturação, iniciando uma primeira expansão ou numa fase um pouco mais madura. Agora, o que eu te peço é que deixe a sua mensagem ou dúvida aqui na área de comentários, tem umas caixinhas de comentários aqui embaixo. Me diga agora, assim que terminar a aula, o que você achou do primeiro conteúdo e o que você espera dos próximos dias. Isso vai me ajudar a saber se eu acertei em cheio no conteúdo e como é que eu posso fazer para ajudar você aí no seu recorde de vendas e na expansão da sua rede de lojas. A propósito, eu te convido a me seguir no meu Instagram, @DinoGueno, e entrar no meu grupo de Telegram para não perder nenhum conteúdo extra que eu estou enviando do Intensivão lá. Eu sei que muitos donos e donas de loja também estão assistindo essa aula na TV da sala, né? Sozinhos ou com seu sócio, com seu sócio. Então faz aí uma foto com a TV ao fundo e me marca no meu perfil do Instagram, @DinoGueno, que eu vou sortear 3 livros de gestão e uma squeeze exclusiva para você que postar e me marcar. Olha só, lembra da Josi do início dessa aula, da empresa Arquitetura do Sono? Bom, eu estou transmitindo essa aula direto da nova loja da rede dela e do esposo, o Edson. E o mais incrível é que eles expandiram a rede deles e levaram uma marca para um novo patamar em um momento que podia parecer o mais improvável possível, o mais arriscado possível. Então, parabéns Josi, o Edson e todo o super time aqui da Arquitetura do Sono. Bom, por enquanto é isso, nos vemos na segunda aula. Bora bater recorde de venda juntos?